lidar com simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. O simples ele vai apresentar um só elemento, como roupa, pedra, canetão. Então, sempre que apresentar um único nome, você tem ali um substantivo simples. Já o composto, ele vai apresentar mais de um elemento, ou seja, como exemplo, couve-flor. Uma pessoa que apresenta um nome composto, como Ana Beatriz, João Vitor e assim por diante. Já o primitivo, veja bem, não se origina de outra palavra, ou seja, é aquela palavra original. Temos ali como exemplo, casa, né? Casa, ela não se origina de uma outra palavra. Muito bem. Temos derivado, o nome já é sugestivo. Por que derivado? Porque deriva de uma outra palavra. Casebre. Casebre vem de quê? De casa, né? Então, por derivar de casa, nós temos aqui um substantivo derivado. O próprio, ele vai designar um ser em particular, né? Ele vai ser um substantivo que ele vai ser assim diferente entre uma outra espécie. Ou seja, nome de pessoas, nome de lugares, nomes de instituição e assim por diante. Como, por exemplo, Monteiro Lobato não é o nome de uma instituição, portanto, você tem aqui um substantivo próprio. Diferente, nós temos o comum. Veja bem, refere-se a um ser de maneira em geral, ou seja, aquilo que é comum a todos, né? Temos como exemplo caderno, caneta, cadeira, escola. Então, quando ele for comum a todos, nós temos ali um substantivo comum. Já o concreto, como eu falo sempre com vocês, é aquele substantivo que designa um ser de existência independente, ou seja, eu posso tocar, eu posso dar uma forma para ele. Temos exemplo ali, livro, né? Sempre que você puder tocar, dar uma forma, você tem aqui um substantivo concreto. Já o abstrato, ele vai se referir a sentimentos. Também pode ser uma ação, uma qualidade, um estado, mas de maneira ampla, de maneira geral, está ligado a sentimentos como amor, dor, piedade, solidariedade. Então, sempre que envolver um sentimento, você vai ter um substantivo abstrato. E o último, o coletivo, ele vai se referir a um conjunto de seres. O que vem ser isso? Quando eu uso um único nome para denominar um conjunto. Temos aqui cardume, né? O que é cardume? É um conjunto ali de peixes. Aí nós temos alcateia, buquê, atlas, né? Nós temos vários. Então, pessoal, continuando falando sobre substantivos, nós vimos anteriormente a classificação de um modo geral, também conceituamos, né, o que é um substantivo, o que é? É sempre que dá nome a um ser, a tudo, né? Deu nome, você tem ali um substantivo. Vamos ver agora ele em flexão de gênero, masculino ou feminino. Muito bem. Na flexão de gênero, ele vai se dividir em biforme e uniforme. Quando que ele vai ser um biforme? Quando ele apresentar duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Veja bem os nossos exemplos. Homem, mulher, boi, vaca, aluno, aluna. Então, sempre que você perceber ou houver a necessidade de você diferenciar o nome para nominar dois substantivos, você tem ali um substantivo biforme, certo? Já o uniforme, quando que eu tenho uniforme? Quando ele apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, vamos aqui traçar uma estratégia para vocês não esquecerem de diferenciar um do outro. Muito bem. Biforme.
uniforme, vamos gravar aqui, bi, duas, né? Quando ele apresenta duas formas, diferente para o masculino e para o feminino. Já o uniforme, né? Então, uma única forma. Ok. Os uniformes, eles vão se dividir em comum de 2, sobrecomum e epicentro. Vamos ver aqui primeiramente sobre o comum de 2. Quando que isso acontece? Vai acontecer quando apresentar uma única forma para os dois. Ele vai fazer uma distinção, né? Colocando uma palavra ali antecedente ao substantivo. Por exemplo, se eu falar para você cientista e não apresentar nenhuma palavra anterior, você vai distinguir se é homem ou se é mulher? Com certeza que não. É claro que você vai ter que colocar na frente, né? Um artigo, pode ser um pronome, até mesmo um adjetivo, para fazer essa diferenciação, tá? Então, ó, agora eu já sei que esse cientista aqui, ele pertence ao gênero masculino. Por quê? Porque eu coloquei uma palavra antecedente, que é um artigo. Nesse caso, para distinguir o masculino do feminino, né? O cientista, a cientista. Ocorre também com a palavra colega, né? Se falar colega sem um precedente antes ali, você não vai saber se é mulher ou se é homem, se é menina ou se é menino. Então, eu vou colocar aqui um artigo, né? E logo eu sei que aqui eu tenho um masculino e o outro feminino. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou muito feio aqui, essa minha letra aqui. Uma colega, né? E assim que nós fazemos essa diferenciação. Também poderia ser um adjetivo. Veja bem, para eu fazer essa diferenciação com um adjetivo, olha só. Novo cientista, nova cientista. Vixe, está difícil aqui até para escrever. Nova cientista. E assim por diante, certo? Então, pessoal, continuando, o sobrecomum é aquele que vai apresentar o mesmo formato para o masculino e para o feminino, sem alteração do determinante. Ou seja, nesse momento aqui, eu vou ter que averiguar se é masculino ou feminino pelo contexto. Então, eu vou ter que observar através ali do contexto histórico, né? Com certeza você vai ouvir alguém falando ou muitas vezes até lendo em um livro, em um jornal. E aí, através desse contexto, é que você vai identificar se trata de homem, de mulher, ou seja, do gênero masculino ou do gênero feminino. Veja bem, se eu falar para você a pessoa, logo de cara você já vai entender se é homem ou se é mulher, né? Se trata de mulher ou se trata de homem? Com certeza que não. A pessoa que estava naquele vagão eram todas mulheres ou eram todos homens. Agora sim, agora você já sabe do que se trata. A vítima, neste caso aqui, né? A vítima, veja bem, nossa, a vítima naquele momento ficou toda emocionada. Eu já vou logo me perguntar, né? Nossa, essa vítima era o quê? Era homem ou era mulher? Então, eu vou ter que especificar, né? Quem está contando o fato vai ter que explicar se tratava de homem ou se tratava de mulher. A mesma coisa, esqueleto. Foi encontrado um esqueleto abandonado naquela rua. Opa, era o que? Era homem ou era mulher? Então, vai ter que fazer uma averiguação para identificar, né, se aquele esqueleto pertencia a um homem ou uma mulher. Então, gente, isso é sobrecomum, tá? Então, só fazendo aqui uma análise, né, uma recapitulação dessas regrinhas, que o que nós vimos anteriormente, comum de 2, você vai ter que colocar uma palavra antes, ou seja, um artigo, um adjetivo, para você ter noção se trata de homem ou se
perceber através da explicação, né? Da interpretação, ali do contexto. Ok. Já o epiceno, pessoal, o que vai acontecer com o epiceno? Vai se referir só para animais, para aquele tipo de animais que vai apresentar uma única forma, tá? E para eu especificar se ele pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino, eu vou ter que colocar na frente, né, desse substantivo, macho ou fêmea. Se eu não fizer isso, você não vai ter noção do que se trata. Se é de um animal que pertence ao gênero masculino ou se é de um animal que pertence ao gênero feminino. Temos aqui alguns exemplos, né? Que é o caso da girafa. Girafa, não existe o girafa, é claro. Então eu vou colocar o quê? Macho na frente para quê? Para dizer que essa girafa ela é do gênero masculino. E fêmea para dizer que agora nós temos aqui uma do gênero feminino. Muito bem. Coruja, né? Não existe o coruja, existe só a coruja. Então, para fazer a distinção, a diferença de gênero, eu vou colocar o quê? Macho na frente, né? Para dizer aqui que nós temos uma coruja do gênero masculino e fêmea para eu especificar que agora eu tenho uma coruja que pertence ao gênero feminino. O substantivo também apresenta a sua flexão de número, que é singular ou plural. Tá? Nem todas as palavras nós vamos pluralizá-la da mesma maneira, que é aquela convencional, que é acrescentando S ao final das palavras. Algumas palavras, para que você possa colocá-las no plural, você tem que usar uma estratégia diferente. Aí nós temos aqui uma tabelinha que eu montei para vocês terem essa noção, tá? Muito bem. Aquelas palavras que terminam em ão, né? Alguma delas você vai ter que usar, né? Você vai ter que substituir o ão por ãos, ães ou ões. Veja os exemplos aqui ao lado. Irmão, irmãos. Cão, cães, né? Pão, pães. Feijão, feijões, né? Cidadão, cidadãos e assim por diante. Ok. Já aqueles substantivos que finalizam em R, S ou Z, o que nós vamos fazer para colocar no plural essas palavras? Vamos ter que acrescentar ES. Veja os exemplos. Roedor, roedores. Gás, gases. Raiz, raízes. Cartaz, cartazes e assim por diante. Já aquelas que finalizam em L, o que nós vamos fazer para pluralizá-las? Nós vamos ter que acrescentar o is, ou seja, vamos substituir o L por is. Veja o exemplo. Canal, canais. Anel, anéis. Ok. Continuando, gente. Temos também aquelas que vão terminar em X ou S, né? Aquelas que são paroxítonas ou proparoxítonas. O que nós vamos ter que fazer? Não se modifica. Ela, né? Ela não se modifica. Porém, você vai fazer essa alteração através do determinante. Por exemplo, ó, o Atlas, singular. Para eu transformar em um plural, né, jogar essa palavra para o plural, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um determinante. Então, os Atlas, a fênix, as fênix e assim por diante. Aquelas que terminam em M, o que eu vou fazer? Essa vocês já sabem, né, gente? Vocês já tiram de letra dessa daí. Vocês vão substituir o M por NS, ou seja, álbum, álbuns, e som, sons. E é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui a nossa aula de hoje. Quero desejar a vocês um bom trabalho aí, né?
E que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. E até a próxima. E um beijinho da professora e também um coraçãozinho. Tchau!